colegas, logo mais nós vamos ter a data da abertura do canal aberto, vamos ter um evento, e amanhã inicia o programa de debates entre os vereadores, aos moldes do que os telejornal faz, e os primeiros debatedores desse programa novo serão a vereadora Andressa Marques e o vereador Iago Morandi. Com a palavra, vereador Caleb Garbim, da tribuna. Vocês adoram, né? Vocês adoram. Bom dia, colegas. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, presidente e os demais presentes que estão aqui. Nessa oportunidade, presidente, quero trazer um assunto de uma grande relevância aqui para a nossa tribuna. Depois também vou falar demais assuntos aqui da nossa cidade, mas comemorar aqui com os colegas. Por favor, um vereador na tribuna. Compartilhar com os colegas uma vitória que nós tivemos lá no bairro São Caetano, presidente, na zona sul da nossa cidade, e já agradecer o empenho do secretário de Gestão Urbana, Rodrigo Weber, e também ao Fernando, que é o diretor do Departamento de Limpeza Urbana lá da Codeco, ou melhor, o Fernando do DLU e o Rodrigo Weber da Gestão Urbana, que nos ajudaram com relação a uma demanda já de vários meses, eu diria que anos, que os moradores vêm nos trazendo. Eu, na condição de vereador, agora ainda completando o primeiro ano, então ainda estava à mesa acompanhando essa demanda. E depois, nesse período de chuvas que nós tivemos, aí há 3 ou 4 semanas, nós conseguimos concretizar isso, até porque também a caliça da Codeco estava passando por uma mudança. Aqui os colegas estão vendo o cenário do antes, como é que era essa rua. Essa é a rua Cantídio Ribeiro de Lima, que é a esquina com a Eugênio Nicolete. Eugênio Nicolete é a principal rua lá do bairro São Caetano, vereador Moleque. Uma das principais, tem a Marcelino Ramos e tem a Eugênio Nicolete. E o cenário que nós temos, volta um pouquinho, por gentileza, o cenário que nós temos é esse daqui, ó. Uma área verde do município, que está, os moradores tentam cuidar minimamente, tem a dona Rosa, que mora nas imediações, tentava cuidar dessa área aqui, plantando algumas árvores, enfim, mas o mato estava tomando conta e o lixo colocado desta forma. Então, nós fomos lá, pode ir avançando, nós fomos lá e fomos solicitando a gestão urbana para que fizesse o atendimento para nós com relação a essa área aqui, colocando uma caliça, para que o lixo pudesse ser depositado dentro dessa caliça. Uma vez que aqui nós temos uma população que mora nessas casas, são 4, 5 ruas ali, são diversas casas populares que tem nesse entorno. Nós temos mais 2 condomínios com muitos apartamentos aqui nesse entorno, e do outro lado da máquina, ali da patrola, nós temos o SEI, né, que é o CIE, melhor dizendo, Centro de Iniciação ao Esporte, ali do bairro São Caetano, onde o Alceu aqui, que é assessor da vereadora Rose, e outros aqui também atuam nessa região. Eu estive lá na Festa das Crianças, enfim. E aí, avançando as imagens, os colegas vão observar. Ontem nós fomos lá para verificar como tinha ficado, que foi colocada a caliça. E observem, colegas, nós já temos lixo depositado na rua, tendo uma caliça para ser colocado lixo na caliça, vereador Ana Bros. Vejam bem, a caliça da Codeco está ali depositada, está tendo pleno acesso aos moradores, para que eles possam entrar no terreno que é público. Foi retirado a tela, não foi colocado a brita ainda, mas nos próximos dias vai vir a brita para ser colocado ali. É de fácil acesso, passa um monte de carro, e mesmo assim as pessoas insistem em depositar o lixo às margens da rua. Uma parte, senhor. Contaminando o solo, trazendo odor, os cachorros passam ali, rasgam, mordem aquilo, espalha por toda a rua, vereador Petrini. E aí a situação que a gente tem é essa daqui. Inclusive, eu questionei o Fernando, poxa, nós poderíamos ter uma caliça melhor, né, mais bem apresentada, né, não com pichação, com um monte de coisa, né, tá pintado ali com o logo da Codeco e tal. Ele disse, vereador, não tem o que nós fazemos, a gente pinta, na outra semana está pichado. O vídeo do lado, eu acredito que tem um próximo vídeo aqui que vai mostrar a realidade para os colegas darem uma olhada como é que está essa área. Nós conseguimos tirar a tela, tirar os postes ali, planar o terreno minimamente para que pudesse dar acesso às pessoas. E agora o pedido que nós temos, acho que é o próximo vídeo, Fran, por gentileza, que é o vídeo que nós gravamos lá, o vídeo final. Uma parte, vereador. É justamente pedir à população que nos ajude com relação a esse cuidado. Os moradores, inclusive, o presidente do bairro, a vice-presidente do bairro, me informaram isso. São parceiros do nosso trabalho ali, têm nos ajudado a divulgar os moradores, a pedir que os moradores se conscientizem. Só que nós temos moradores, vereador D'Ambrosio, de outras regiões da cidade, que fazem questão de ir até lá e colocar o lixo. No clarear do dia, como diz o meu pai. Então, assim, às vezes a gente pensa que é quem mora no entorno, né? Mas não. Às vezes quem mora no entorno é quem tenta estar cuidando, mas quem passa, o oportunista, eu vou usar a palavra, o vagabundo que passa ali de carro,
Em vez de ter uma sacolinha lá do lado do seu câmbio do seu carro para colocar papel de bala, de plástico, copo descartável, etc., passa e joga. E aí acontece esse tipo de coisa aqui. Então, eu faço um apelo aos moradores, à comunidade caxiense, que nos ajudem. Se vê alguém descartando lixo de maneira irregular, denuncia à Secretaria do Meio Ambiente e de Sustentabilidade. A gente precisa começar a combater isso mal pela raiz. Para finalizar essa pauta e conceder os apartes aos colegas, a Codeca vai fazer o recolhimento desse lixo todas as terças e sextas-feiras à tarde. Então, os moradores de São Caetano, dessa região, já estão sabendo, já informei no grupo dos moradores, já estão sabendo das providências que nós pedimos, estamos solicitando. Se for o caso de nós fazermos a revitalização, eu vou atrás de material, vereador Fantinel, comprar tinta, vou doar minha mão de obra, vou chamar mais alguns moradores que já se colocaram à disposição também para nos ajudar e nós vamos pintar essa caliça. E tentar trazer um pouco mais de dignidade nesse enfrentamento da luta contra a questão do lixo. Seu aparte, vereador D'Ambrosio. Eu parabenizo sua atitude, sua luta. E se nós não voltarmos, estruturarmos a educação ambiental nas escolas, nós não vamos amenizar a situação de quase 1000 lixões da cidade. Caliças, para mim, é oficializar o lixão. Para mim, caliça é oficializar o lixão. Bom, mas nós estaremos, quero aproveitar um minuto do seu tempo para dizer que neste sábado faremos no Santa Fé, no Belo, Portal da Maestra e Jardim das Torres, o Bota Fora da Codeca. E vamos eliminar um dos maiores lixões, que é o acesso ao Portal da Maestra. Vai ser feita a limpeza, colocado placas e câmeras de monitoramento. Câmeras, é o primeiro Limpa Caxias, primeiro da primeira região, com todas as lideranças trabalhando junto. A Relações Comunitárias está distribuindo panfletos, mosquitinhos em todas as ruas, carro de som, e a partir daí a guarda vai monitorar e vai multar quem descartar lixo irregular. Não tem o que fazer. Não é culpa da Codeca. Então, parabéns pela sua atitude. É uma luta, mas, para mim, se não tiver educação ambiental e multa para quem descarta, nós não vamos resolver o problema dos lixões. Obrigado. Seu aparte, vereador Fantinel. Parabéns, vereador Caleb, aí, pela apresentação, pelo trabalho que o senhor está apresentando. E eu queria dizer para o senhor que, na legislação passada, eu trabalhei arduamente para conseguir colocar os containers de lixo da Codeca em Fazenda Souza. Foi uma luta muito, muito grande, o vereador Petrini me ajudou na época, né? E nós colocamos os containers lá em Fazenda Souza. O que acontecia? A comunidade colocava o lixo de forma correta. Os chacareiros, no final de semana, faziam aquilo virar uma pirâmide de lixo. E quando não tinha mais lixo dentro, jogavam no chão. O que aconteceu? A Codeca recolheu os containers e hoje não tem mais. Então, se nós não fizermos aquilo que o vereador D'Ambrosio acabou de dizer, e colocarmos câmeras de monitoramento aonde tem os containers para multar essas pessoas, isso não vai acabar nunca, infelizmente. Obrigado, vereador. Seu parte, vereador Adonei. Uma parte, vereador Caleb Garbim. Parabéns, vereador Caleb, por essa. Eu estava observando nas suas redes sociais ontem essa ação, uma ação fantástica. Mas, como o vereador D'Ambrosio comentou, o vereador Santo Fantinel, tem que começar a doer no bolso dessas pessoas. O sistema de monitoramento, Fantinel, é fundamental, mas também nós temos que educar. Ir para a base, daqui a pouco lá nas escolas, com as crianças, para que nós tenhamos uma geração mais consciente, uma geração que pense mais na natureza, que pense mais no nosso futuro. Porque hoje, infelizmente, o que nós vemos é que ninguém mais quer saber aonde vai o lixo. Cai na água e ir lá para baixo que se lasque. E a gente viu tudo o que aconteceu nas enchentes. A quantidade de lixo que tinha. Eu fui num local, num córrego, o lixo estava a 2 metros de altura, as árvores tapadas de sacola, lixo, muito lixo. Então, da onde que vem tudo isso? Dali, desse lixão, esses lixões. Então, esse trabalho tem que ser feito nas escolas. Nós, junto com a nossa Comissão Participativa Legislativa Comunitária, desenvolvemos uma cartilha do vereador D'Ambrosio, Bortola, vereadora Andressa, vereadora Sandra, e nós vamos estar, nos próximos dias, montando uma parceria com outros vereadores para nós ir para as escolas, junto com a Codeca, junto com várias secretarias para educar essa gurizada. Secretaria de Educação junto também. Então,
a consciência, a educação nas escolas. Eu acho que passa por essa conscientização para nós ter um futuro melhor. Obrigado, vereador, e parabéns. Seu parte, vereadora Dani. Parabéns, vereador Caleb, por trazer esse tema à tona. O senhor já tinha trazido a questão das caliças. Eu ainda também tenho a mesma visão que o vereador D'Ambrós quanto à questão das caliças, porque já tentamos em alguns locais e, infelizmente, se torna-se um ponto de lixão, infelizmente, né? E ele já tem um ambiente, uma imagem feia, um aspecto feio, então isso também, né, prejudica. A gente tem ali no Quênio, que a gente está reclamando principalmente da questão daquela caliça ali na entrada do bairro Quênio, fica muito feio, mas temos que trabalhar a educação ambiental na nossa cidade. Parabenizar a comissão, né, presidida pelo vereador Aldonei, gostei muito da ideia, sou parceira, né, para essas atividades nas escolas, porque a gente tem que orientar essa gurizada que o lixo vai para a água, vai para os bueiros, prejudica a saúde, é ruim para o meio ambiente, porque senão a gente vai continuar. E as câmeras de monitoramento são as mais importantes. Não adianta a gente ir lá, limpar, organizar, botar a placa, porque eles tiram até as placas, como foi feito lá na Jacob Suzin. E vou divulgar nas redes sociais a questão do final de semana, do Caxias Mais Limpa, porque precisamos, sim, da volta dos botaforas. Os botaforas são primordiais e, principalmente, onde passar esse projeto da prefeitura, tem que ter as câmeras de monitoramento para que não aconteça mais. Obrigado pela parte. Declaração da bancada progressista, presidente. Segue em declaração de líder da bancada do PP, vereador Caleb Garbim. Seu parte, vereador Iago. Só passando para parabenizar, agradecer a sua pauta, vereador Caleb, e relembrar aqui, como o vereador Fantinel, algumas pessoas falaram, o uso de câmeras, né, para inibir esse tipo de coisa. E a gente tinha um problema ali na rótula, eu sempre lembro esse caso ali, que tem a pastelaria ali, a Casa do Pastel, e perto do menu lanches ali, que tem um posto, sabe, tinha um problema ali dos lixos, que todo mundo parava ali e largava lixo. Direto carros largando, caminhonetinhas ali largando, vereadora Haddad. E na época o João Ezo estava à frente da SEMA, e a gente foi lá, falou com ele e tal. E aí ele colocou aquelas câmeras espiãs numa árvore ali. Em cerca de um mês, divulgando os vídeos e as pessoas sendo multadas, o negócio parou e até hoje está mais tranquilo lá. Então, quando a pessoa tem vontade ali ou coisa assim, se investir no equipamento, colocar, tem um retorno. Eu não imaginava que ia ter, porque eu achei que ia pegar algumas pessoas, mas as outras iam continuar. Mas não, se tu divulgar as pessoas fazendo errado e sendo punidas, o pessoal se assusta com o valor da multa, com essas coisas, e acaba inibindo, né? Então, basta querer. Obrigado, vereador. É os moldes do que aconteceu lá nas lojas Avan, né? Quando o Luciano Hang começou a expor quem roubava, caiu vertiginosamente o número de crimes. Acho que foi o Ministério Público encaminhou um pedido da Justiça, a Justiça deferiu que não era mais para expor. O que aconteceu? Efeito contrário, né? Explodiu o número de furtos, roubos dentro das lojas. Mas os vereadores aqui, as suas falas todos me contemplam, agradeço os apartes aqui que foram feitos também. E, de fato, vereador D'Ambrós, no meu vídeo, inclusive, ali, eu retirei o áudio, mas eu enviei o vídeo para os moradores no grupo do bairro e salientei sobre isso. Educação nas escolas para que as crianças sejam um exemplo dos pais dentro de casa. Né? Nós temos um gap, um hiato de tempo entre gerações que não foram acostumadas a ser ensinadas sobre essa questão da separação do lixo. Né? Tem gente que veio de muitas cidades do Rio Grande do Sul e gente que nasceu em Caxias do Sul que pegou uma outra realidade de Caxias. Eu lembro algumas gestões passadas que Caxias detinha o título de cidade mais limpa do estado do Rio Grande do Sul. Vários aqui lembram disso. Quando o sistema de containerização foi implementado na nossa cidade de Caxias, nós éramos um exemplo a nível de Brasil. Foi a primeira cidade do país a adotar esse sistema. Agora, a gente tem que fazer uma análise. Se o problema é tão somente um mecanismo ou se é uma questão de cultura realmente de hábito. Né? E isso a gente faz com uma iniciativa, como o vereador Odonei mencionou, da cartilha, que é uma iniciativa também que eu vou fazer lá no bairro, entregando as pessoas, conscientizando, falando no ciclo de pais e mestres, chamando os moradores para a reunião, como eu fiz já antes de que essa caliça fosse posta lá. E é a teoria da janela quebrada, vereador D'Ambrós. Uma vez que alguém passa a ver um container nesse estado aqui, a pessoa não vai cuidar. Agora, quando a gente apresenta, quando coloca um container apresentável e torna os moradores participantes da responsabilidade com relação ao lixo, aí o enfrentamento é melhor. Antes de conceder a parte, quero deixar registrado aqui nessa casa, eu vou encaminhar ao prefeito Adiló uma sugestão, não sei se isso já foi feito aqui nessa casa, mas pensando nos últimos dias sobre o assunto, estudando sobre isso, uma PPP com relação às câmeras de monitoramento na nossa cidade. Visto que, se nós temos um problema de orçamento na nossa cidade, como nós já sabemos, isso não é novidade para ninguém, nós precisamos investir numa parceria público-privada que ofereça de contrapartida ao empresário, ao investidor desta PPP, a quem firmar contrato com o município, a possibilidade de fazer publicidade nos postes de vídeo monitoramento, para que nós possamos colocar, então, câmeras de vídeo monitoramento nos pontos mais críticos da cidade e começar a combater isso. Nós temos a Jacob Suzin lá na Zona Norte, nós temos a Libera Risso
que é nos fundos ali do São Caetano, entre o São Caetano e o Nossa Senhora das Graças. Muitos dias usei aquela rua ali caminhando, indo e voltando da escola Senador Teotônio Vilela, onde estudei no ensino fundamental. Nós temos um ponto crítico que era esse daqui, que eu espero que os moradores nos ajudem a resolver, porque a questão do lixo, colegas, não é só questão de odor e aparência, é questão ambiental, entupimento de boca de lobo, de bueiro que está sendo entupido nas esquinas. Aqui é um belo exemplo, está entupido o bueiro ali. Já solicitei à secretaria que faça a desentupimento, faça a desobstrução desse ponto, porque é inadmissível. Quando chove, o bueiro que serviria para descer água, escoar, vereador Libade, acaba servindo como uma ponte. A água passa direto por esse bueiro, vai cair lá embaixo, vai empoçar, vai dar problema, vai dar cratera, e isso que eu estou dizendo não é o que vai acontecer, já aconteceu. Lá no São Caetano já abriu uma cratera de 8 metros de profundidade, no ano passado ou retrasado, e foi um parto para resolver aquilo. Teve que trocar a tubulação, romper o adutor e etc. Então, macrodenagem e microdenagem. Então, eu peço encarecidamente à população caxiense que nos ajude, denunciando a Secretaria do Meio Ambiente, ligando para a CODEC quando tiver madeira, sofá, móveis, pneu, colchão, e não colocando nesses ambientes. Esse lugar aqui é para aquele lixo doméstico e comum do dia a dia. E aí a denúncia pode ser anônima, a vereadora Estela está me lembrando aqui, inclusive, não precisa se identificar. Seu a parte, vereador Libade. O senhor sabe, vereador Caleb, que dentro das comunidades da nossa cidade, uma das que eu mais vejo como envolvidos é a comunidade católica de São Caetano. Então, eu queria fazer um cumprimento ao meu professor de filosofia e diácono Marco Antônio e também ao diácono Sandro Luiz Lentes, porque eu tive em algumas oportunidades lá, vereador Lucas, ele que é professor do nosso município, hoje está dando aula no CAIC, para conversar com ele sobre a necessidade de a gente começar pelas comunidades esse debate. Ontem eu tive a oportunidade de recebê-lo para que a gente verifique a possibilidade de colocar na igreja de São Caetano e na salão da paróquia de São Caetano, algumas composteiras, para o senhor ter uma ideia de quão avançado é essa comunidade. Então, a gente vai tentar viabilizar, através do Fundo Municipal do Meio Ambiente, essa instalação de composteiras na região de São Caetano, que é uma região, infelizmente, que sofre significativamente com esse lixo, e, mais do que isso, um programa de educação ambiental em parceria com as pastorais, que hoje tem uma pastoral que trata disso, e nesse ano é um tema de muita importância para a Igreja Católica, porque a campanha da fraternidade trata de sustentabilidade. Então, a comunidade de São Caetano está muito dedicada nisso. Queria aproveitar que o senhor é da região sul da cidade e lembrar dessas duas pessoas que têm sido tão importantes e têm levado esse debate. Há um mês atrás, aproximadamente, para concluir, vereador Caleb, eu pedi para o secretário adjunto Ramon Sirto, e queria fazer o meu agradecimento público a ele e ao secretário Roneide Dornelles, que se disponibilizaram a comparecer na paróquia de São Caetano para explicar como é que funciona a cadeia da coleta do lixo. Então, a gente esteve lá e a prefeitura esteve lá também. Obrigado, vereador Caleb. Obrigado. De fato, vereador Libade, e me orgulho ouvir a sua fala, porque meu falecido avô, faleceu no passado aos 80 anos, foi 4 vezes presidente do bairro São Caetano. Foi o primeiro presidente, inclusive, da história daquele bairro, lá nos anos 80. Foi um dos 5, 6 moradores a chegar no São Caetano, e hoje São Caetano é o que é, né? Milhares de pessoas que moram naquele bairro, e de fato é uma comunidade muito engajada, mas como o vereador D'Ambrosio cita aqui, é o menor IDH de Caxias, a região sul da cidade. Então, por isso a gente pede a atenção do poder público, né? Às vezes a Zona Norte fica com aquele estigma, né, vereador D'Ambrosio, de que é a região mais pobre e vulnerável. Não, hoje a Zona Sul, que cresceu demais e desordenadamente, que está em processo de regularização, é a região que precisa de mais atenção do poder público. Virando a página no assunto, colegas, quero falar de 2 assuntos, eu tenho 3 minutos aqui, vamos ver se eu consigo falar. Primeiramente, vereador Iago, me solidarizar com aquilo que o senhor trouxe aqui para nós, com relação à Secretaria de Segurança Pública, e garantir que isso foge à normalidade, porque nós temos cobrado, enquanto base de governo, nas reuniões de base de governo, um posicionamento dos secretários, todos os secretários. Inclusive, também aproveitar e deixar registrado, o vereador Capitão Ramon não está aqui, mas o vereador Ramon foi infeliz na sua fala quando disse que o prefeito Adiló não colocou nenhuma postagem solidarizando. O prefeito Adiló postou se solidarizando com relação à morte do David, que, além de ser um irmão em Cristo e de fé também, compartilhei naquele dia me solidarizando, era um parceiro que nós tínhamos de trabalho nas escolas, fizemos algumas parcerias trabalhando nas escolas. Por que a nota do prefeito saiu de maneira tardia? Porque ainda existia, e isso a Polícia Civil pode confirmar, uma investigação que estava sendo informada ao prefeito Adiló de uma possibilidade de suicídio. Estava sendo apurado ainda o fato. Então, em razão disso, o prefeito estava aguardando a definição com relação à Polícia Civil para apuração do fato e trazer à tona a questão da nota de pesar. Assim como foi, e eu disse ao prefeito, assim aos moldes do que foi feito com um funcionário lá da CODEC que havia falecido, e o esfaqueamento da professora lá no colégio João Desorze, eu cobrei o prefeito Adiló que tivesse essa nota, e o prefeito nos informou, estou aguardando com relação à conclusão da apuração se foi
homicídio, se foi suicídio, qual que foi, até para saber em que tom que vai esta nota às famílias, a toda a população caxiense. Obviamente, nós precisamos fazer um enfrentamento. Eu cito de novo aqui um exemplo que o senhor deu sobre o prefeito de Nova York. Né? Precisa dar fazer uma força-tarefa e dar uma resposta. Quando um crime acontece, nós não podemos nos furtar. É aí que o Estado tem que se fazer presente naquele lugar. Seja com a Guarda Municipal, Forças Vivas de Segurança, Polícia Civil, IGP, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, se for preciso, os vigilantes, seja quem for. Tem que estar todo mundo na rua. E eu acho que está faltando justamente isso, fazer uma força-tarefa, reunir as forças de segurança e colocar a bola no centro e decidir. O que nós vamos fazer a partir de agora? Vamos focar em qual área da cidade? Vamos focar quais pontos? Qual vai ser a medida que o governo e as forças de segurança vão dar? E a gente tem que lembrar, esse é um problema crônico a nível de país. Caxias do Sul vem com bons índices de segurança. O senhor mesmo elogiou aqui o comando do Coronel Fernandes, o delegado Cavalheiro aqui, responsável pela delegacia aqui da Polícia Civil e outras forças que têm trabalhado. Assim como também o diretor lá da Guarda Municipal e o próprio secretário Paulo. Agora, um fato isolado precisa ser combatido de maneira isolada, específica. Carga disciplinar e, de fato, colocar efetivo na rua para combater na raiz do problema. Né? Tá fazendo uma força-tarefa, tem que publicizar, tem que dar publicidade, tem que colocar na imprensa, no jornal, porque não pode deixar a bandidagem se criar e a covardia na nossa cidade. Para finalizar, colegas vereadores, falar dos pente finos da saúde. Né? Hoje o Jornal Pioneiro repercutiu a nossa conversa de ontem, e apenas lembrar, na terça-feira, a Secretaria de Saúde, por meio do secretário Rafael Bueno, fechou mais 262 cirurgias com recursos de emendas parlamentares de deputados que enviam recursos para Caxias do Sul, não para a Serra Gaúcha nem para o estado do Rio Grande do Sul, para Caxias do Sul. E desta vez foi com o Hospital Geral. Somando todos os procedimentos já fechados com o Vivi Ramos e com o Pompeia, passam de 1.800 cirurgias que serão feitas única e exclusivamente ao secretário Rafael Bueno. Aproveito para parabenizar o trabalho do secretário e dizer, nós pedimos o secretário lá, a oposição pediu, o governo pediu, a sociedade pediu uma mudança da secretaria e a mudança está acontecendo. Era isso, presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador.